Ó Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que haveria de o entregar. Por que não se vende esse perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava os que depositavam nela. Jesus, porém, disse, deixai, ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobre, sempre os terei convosco. Quanto a mim, nem sempre me terei. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Segunda-feira da grande semana da Semana Santa. Estamos reunidos em volta do altar. Contudo, estamos na Semana Santa. Esse tempo, dentro desse contexto, que é tão propício para o silêncio, para o recolhimento, para a penitência, para a oração. A liturgia nos faz reviver e a liturgia quer nos despertar na nossa vida de cristão para a gente compreender e entender o mistério, entender os últimos dias de vida terrena do nosso Senhor Jesus Cristo. Na primeira leitura bíblica que acabamos de ouvir, o profeta Isaías apresenta a figura de servo de Deus, que ao mesmo tempo seu eleito, o servo que age com firmeza, inabalável, o servo que age com uma energia que nunca esmolece enquanto ele não realizar a tarefa que foi confiada do Pai. O servo tem toda disposição ao plano tão grandioso do Pai. Ele apresenta-se com a força, com toda a convicção, e será o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai conferir e lhe dará a capacidade de agir com mansidão, com vigor, garantindo o sucesso final. Quanto o profeta, inspirado, e diz do servo, podereis aplicar essa palavra da primeira leitura do profeta Isaías na nossa vida de cristão. O Senhor chamou-nos para o seu serviço. O Senhor confia nesse serviço
a tarefa de como cristão de sermos e agirmos com responsabilidade de sermos servos. Devemos proclamar o direito com firmeza, sem ter nenhum receio, sem ter nenhuma rejeição. Assim o profeta apresenta a figura de servo. O evangelho que escutamos nos leva hoje a Betânia. Betânia foi o lugar da ressurreição de Lázaro, que os judeus ficaram furiosos, as pessoas ficaram espantadas. O evangelho nessa segunda-feira nos leva a Betânia. Betânia, Lázaro, lugar de Marta e Maria. Depois da ressurreição de Lázaro, depois da ressurreição, eles oferecem ao mestre um banquete. Os três estão na casa, Jesus está também. Logo depois, 6 dias antes da Páscoa, é a sugestão do traidor Judas. Judas também está lá. A resposta de Jesus a Judas é o contrário de Judas. Ao contrário, Maria tem a intenção, leva do que é melhor aos pés do Mestre. Ela derrama aquilo que ela tem mais, amor pelo Mestre. Lava com o perfume, enxuga com seus cabelos, com seu choro. Nos pés do Mestre, Maria deposita tudo, toda a tua confiança. É aos pés do Mestre que devemos colocar os nossos pecados. Aos pés do Mestre devemos eliminar os nossos vícios. Lázaro, no qual se reflete a vontade de Deus. Na narração evangélica, esse gesto sobre o qual chama a atenção o gesto de Maria de Betânia, tomado uma libra de perfume de nardo puro, do alto preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Maria dá tudo de bom, tudo que ela tem, seus pecados, o seu choro, a sua dor. Gesto de Maria é uma expressão de fé e de amor em relação a Jesus Cristo. Para ela não é só suficiente lavar os pés do Mestre, mais ainda é a sua entrega de vida, a sua entrega de vida de passado. Unge com grande quantidade. Para ela não importa o preço, que seja precioso, mas ela confessa a sua fé. Judas o traidor, olhando aquela cena, vê como aquilo é perdido. Poderia ter vendido por 300 denários. Não porque Judas gostava dos pobres, porque era ladrão. Ele achou um desperdício. Não é porque Judas gosta dos pobres, mas em Maria o amor não calcula, não mede, não olha a despesa, não levanta a barreira, mas sabe doar com alegria. Procura só o bem do outro. Ela vence a sua pobreza,
a sua avareza, os ressentimentos, para ajuda e desperdício, para ajuda o fechamento do seu coração. Maria coloca aos pés de Jesus um gesto de humildade, de serviço. Lembramos que na quinta-feira nós vamos ver na celebração esse gesto de Jesus de humildade, do Mestre, ensinando a fazer o mesmo gesto na última ceia. O Evangelho nos mostra que grande atitude Maria, ela coloca tudo. Deve ser bem claro na vida da nossa comunidade, a regra da comunidade de Jesus, que nós somos da comunidade de Jesus, é saber servir, saber doar. O perfume envolve toda a casa. Esse mesmo perfume na nossa vida de cristão, né? As pessoas têm que sentir o cheiro. É o Cristo. Né? Os cristãos devem ter esse mesmo perfume do cheiro. É o Cristo quando olhar para a gente. É o cheiro do Cristo. É o cheiro de Cristo. A ação de Maria contrapõe toda a ação de Judas. No pretexto, Judas querendo ajudar os pobres. Mentira! Tudo mentira. Porque Judas não queria ajudar pobre nenhum, não. Pretexto de orar. Mas Maria envolve com o Cristo numa atitude de amor divino. Judas calcula onde não se pode calcular. Judas entra num espaço de mesquinho, muito pobre. Maria, de dedicação, de doação. Deixar ela, né? Ela se encontra com o Mestre. Jesus compreende que Maria instituiu o amor de Deus e indica que agora é a hora se aproxima, a hora no qual o amor encontrará a sua expressão suprema no madeiro da cruz. O Filho de Deus entregando-se a si mesmo, para que homens e mulheres tenham a vida. Fez obediente e a sua obediência até a morte e morte de cruz. Deus nos abençoe a nossa caminhada de cristão católico. Cristão católico. Que a gente também possa perfumar os pés do nosso Senhor. Ungir os pés. Seguir as suas pegadas. Enxugar os seus pés com os cabelos. Perfumar os pés do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, os santos souberam viver isso. Aprenderam a viver isso. Aprenderam a viver esse sinal de caridade, o sinal da capacidade de doar, de modo generoso, sem reserva, sem medida e sem cálculo. Aquilo que movia era o amor a Cristo, no qual eles tinham consagrados a sua vida a Deus. A sua vida é Deus. Precisa que cada um de nós
Se aproximar do Cristo, né? Se aproximar do Cristo, confiar em Deus, confiar em Deus. Sempre devemos perguntar na nossa vida, todos os dias, aquela pergunta que nós vamos escutar mais para frente, semana, podemos nos perguntar hoje: Pedro, tu me amas mais do que este? Todos os dias, sempre perguntar. E perceber, né? Olha essa pergunta que ele faz para Pedro e que se refere para mim e se refere para você. Pedro responde já meio desconfiado: Senhor, tu sabe tudo, tu sabe que eu te amo. Perguntar se a gente ama o Senhor de verdade. Então Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos ilumine nessa Semana Santa que estamos celebrando, que é a semana, né, que é a semana de preparação para a Páscoa do Senhor, domingo de Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.